Tem um gosto específico de ferrugem misturada com saliva morna que fica estacionado bem na raiz da língua. É o exato momento em que o teu cérebro decide que ser educado é mais importante do que não socar a parede, e aí você só acena com a cabeça, fingindo que entendeu a piada. Você conhece exatamente o barulho que faz. Não o som de fora, mas aquele clique seco, lá no fundo do céu da boca, quando você decide que não vale a pena. É um segundo milésimo em que a mandíbula trava, o maxilar endurece feito concreto fresco, e aí, logo em seguida, vem o relaxamento forçado. Um sorriso curto. Meio sem dente. Imagina, tudo bem que sai da garganta com a textura exata de um vidro moído. Você não engoliu só o desaforo. Você engoliu a raiva inteira, com casca, caroço e tudo, e agora ela tá ali, quietinha, estagnada logo abaixo do pomo de Adão, pesando mais do que deveria. Aconteceu na fila da padaria, claro. A pessoa na sua frente pediu 3 tipos de pão diferente, esqueceu a carteira, teve que buscar no fundo da bolsa, conversou com a atendente sobre o preço do ovo e ainda deu meia volta para trocar o presunto por mortadela. Tudo isso com você atrasado, com o retrovisor do carro piscando na vaga proibida lá fora, sentindo o sangue subir pela orelha. O que a gente faz? A gente concorda com a cabeça. Faz um movimento leve, compreensivo, quase monástico. Não tem problema, moça, vai lá. Por dentro, a mão tá fechada com tanta força que a unha chega a desenhar luas na palma da mão. Mas a boca sorri. A boca é uma mentirosa profissional. A gente passa a vida inteira treinando essa farsa. Desde pequeno, a gente aprende que a raiva é um defeito de fabricação. Quem grita perde a razão. Quem bate a porta é mal educado. Quem reclama de boca cheia é ingrato. Então a gente faz o que qualquer ser civilizado faz. Bota a raiva no pote de vidro hermético, fecha bem forte, esconde no fundo da despensa emocional e finge que a casa tá limpa. Só que o pote tá rachando. A tampa tá estufando. E a gente continua achando que o problema é só um pequeno mau humor matinal. Aristóteles, que tinha uma visão bem menos zen da existência do que a turma de rede social faz parecer, dizia uma coisa que costuma deixar o pessoal desconfortável. Ele falava que qualquer um pode ficar bravo, isso é fácil. Mas ficar bravo com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa. Isso não é para qualquer um. Isso exige uma virtude que ele chamava de mansidão. Só que a gente entendeu errado. A gente achou que mansidão era sinônimo de anestesia. A gente achou que ser uma pessoa madura significava virar um boneco de posto, balançando de leve com o vento da grosseria alheia, sem nunca fincar o pé no chão. Sabe quando isso fica mais nítido? Naquela mensagem que você recebeu no WhatsApp e leu 3 vezes seguidas para ter certeza de que não estava alucinando. A pessoa foi fina. Usou a pontuação toda. Colocou um ponto final elegante no fim da frase, que é o equivalente moderno a um tiro de festim na orelha. A mensagem dizia uma coisa passivo-agressiva clássica, daquelas que se você responder com a mesma moeda, você sai como louco desequilibrado da história. Você digita uma resposta longa. Explica, argumenta, expõe os fatos, bota os pingos nos is. Olha pra tela. Apaga tudo. Apaga letra por letra, com aquela tecla de voltar que parece que nunca anda rápido o suficiente. No fim, você manda um joinha. Aquele dedinho amarelo, de polegar estendido. O símbolo universal da rendição silenciosa. Você fecha o aplicativo, joga o celular no sofá e fica olhando pro teto, sentindo um gosto metálico na boca. É a raiva que não teve pra onde ir e resolveu virar gastrite. A gente vive num estado de trânsito constante entre o que a gente quer mandar pro inferno e o que a boa vizinhança exige que a gente aceite com elegância. Senta no sofá de casa no fim do dia, tenta relaxar, mas o corpo continua em posição de defesa. Os ombros grudados na orelha, a respiração curta, a mandíbula ainda tensionada, como se estivesse esperando o próximo bote. E o pior, a gente se culpa por sentir raiva. A culpa é uma camada extra de verniz que a gente passa em cima do estrago. Nossa, por que eu tô com raiva disso? Que bobagem, tanta gente passando fome e eu aqui estressado porque o entregador errou o endereço. Pronto. A gente invalida o próprio sentimento com uma pitada de culpa social, como se a dor do outro anulasse a espinha entalada na nossa própria garganta. Spinoza, que passou boa parte da vida polindo lentes de óculos e pensando sobre o funcionamento das coisas, tinha uma intuição muito precisa sobre isso. Ele dizia que nós nos esforçamos para perseverar no nosso ser, o que ele chamava de conatus. É um impulso básico de sobrevivência. Quando alguém invade seu espaço, desrespeita seu tempo, ou te trata com aquela condescendência sutil que dói mais do que um tapa, o teu corpo interpreta aquilo como uma ameaça real. O teu sistema nervoso não sabe a diferença entre um urso na floresta e um vizinho que deixa o lixo acumulado no corredor. A reação é a mesma: adrenalina, cortisol, sangue bombeando para os músculos. E o que a gente faz com essa descarga biológica de sobrevivência? A gente respira fundo e diz tudo bem, não foi nada. A gente trai a nossa própria biologia para manter o clima harmonioso do ambiente.
A gente prefere que o estômago corroa a si mesmo por dentro a ter que lidar com o olhar de reprovação da tia no almoço de domingo, ou com o chefe que faz uma gracinha infame e espera que todo mundo dê risada junto. Você já reparou no som que a sua respiração faz quando você tá sozinho no carro, parado num semáforo que fechou bem na sua cara? Não tem ninguém olhando. Não tem reputação a zelar. Não tem grupo de família para julgar o tom da sua voz. É só você e o painel do carro. É ali que a máscara cai, porque a máscara pesa. Manter a compostura educada o dia inteiro exige mais músculo do que carregar saco de cimento. É uma ginástica mental olímpica. Sorrir para quem te fechou no trânsito, concordar com a ideia absurda na reunião de condomínio, curtir a foto daquela pessoa que te trata com indiferença só para não parecer que você se importa. E aí, quando chega em casa e tira o sapato, o corpo desaba. Mas não de descanso. Desaba de exaustão acumulada. A raiva que foi engolida ao longo de 10 horas não desapareceu. Ela só desceu de andar. Mudou de endereço. Virou aquela dor chata na lombar que não passa com remédio nenhum, virou a insônia das 3 da manhã em que você fica debatendo mentalmente com a pessoa o que você deveria ter dito na hora certa. Porque o cérebro humano é um pessimista brilhante, ele nunca esquece uma humilhação leve, e ele é terrivelmente viciado em ensaiar respostas geniais com 12 horas de atraso. A gente foi educado na base da civilidade a ferro e fogo. Ensinaram a gente a pedir desculpa quando pisam no nosso pé, a dividir o brinquedo com quem puxou da nossa mão, a não fazer feio em público. O resultado é uma geração de adultos que sorri com os olhos arregalados enquanto por dentro tá tudo pegando fogo. A gente virou especialista em engolir sapos vivos, e depois se pergunta por que tem essa sensação constante de sufocamento, como se o ar estivesse rarefeito demais para respirar direito dentro da própria vida. É engraçado, ou trágico, se a gente tiver disposição para rir, como a nossa biografia é marcada pelas coisas que a gente não disse. Se a gente abrisse o crânio de qualquer pessoa na fila do caixa do supermercado, o que ia ter ali dentro não era pensamento profundo, nem plano pro futuro. O que ia ter é um museu de pequenos desaforos, arquivados com carinho. Aquele comentário passivo-agressivo da tia no almoço de família de 3 anos atrás. Aquela cortada seca do vizinho no elevador quando você só tava tentando ser simpático sobre o tempo. Aquela vez que furaram a fila na tua cara e tu, em vez de abrir a boca, fez aquela cara de paisagem e pensou, deixa pra lá, não vale a pena. Sempre tem um deixa pra lá salvando a gente de um pequeno conflito e jogando a conta inteira pro nosso sistema nervoso. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que entende bastante de ressentimento e de como a alma humana acha caminhos tortuosos para se sabotar, chamava a atenção para isso de um jeito que incomoda. Ele dizia que o rancor, essa raiva que não encontra saída para fora e precisa dar a volta em si mesma, é a forma mais refinada de autoenvenenamento. Porque quem apanha e sorri não é santo. Na maioria das vezes, é só alguém acumulando munição para uma guerra que vai travar contra o próprio travesseiro. A gente acha que está sendo maduro, que está mantendo a paz social, que está praticando a famosa elegância. Mas, no fundo, o que a gente está fazendo é transformar o estômago em um depósito clandestino de rejeitos tóxicos. Aí, claro, o corpo cobra. A garganta aperta. A mandíbula trava de madrugada, e se você for perguntar pro seu dentista, ele vai te confirmar que metade da população brasileira adulta gasta a noite inteira triturando os dentes como se estivesse mastigando vidro. Tudo isso porque passou o dia inteiro concordando com o que reprovava. A gente gasta uma fortuna em placa de bruxismo, em massagem relaxante, em chá de camomila, em aplicativo de meditação para acalmar a mente, quando o diagnóstico real era só um. Você precisava ter mandado alguém tomar naquele lugar lá na hora do almoço, mas preferiu engolir o orgulho e ficar com a garganta travada. A gente tem um pavor profundo de parecer mal educado. Foi isso que enfiaram na nossa cabeça desde pequeno. Ser civilizado virou sinônimo de anular qualquer impulso genuíno de defesa. Se alguém te atropela na calçada e você reclama, você é o grosso. Se alguém invade o teu espaço e você bota limite com voz firme, você é o estressado. Então a gente aprendeu a calibrar o tom, a sorrir amarelo, a responder com um imagina, tudo bem quando nada está bem. A gente vira refém da própria educação. A cortesia virou uma espécie de anestesia geral. A gente toma a facada, continua andando, e só percebe que está sangrando quando chega no chão do quarto, sozinho, com a luz apagada. E a pior parte desse teatro todo é que a raiva engolida nunca some no ar. Ela apodrece. Ela vira impaciência com quem não tem culpa de nada. É aquela grosseria desproporcional que escapa com o entregador de aplicativo porque ele demorou 5 minutos a mais, ou o suspiro pesado que você dá quando o cachorro late fora de hora. O desaforo que você engoliu do chefe, do vizinho, do parente ou do desconhecido na rua não sai por onde entrou. Ele desce, contorna os órgãos e sai na forma de falta de paciência com as pequenas belezas do mundo. A gente desconta nos fracos a raiva que teve medo de cobrar dos fortes.
Pensa nisso na próxima vez que você se pegar ensaiando uma discussão imaginária no chuveiro, formulando aquela frase perfeita que destruiria o argumento da pessoa que te tratou com descaso horas antes. O cérebro fica ali, rodando o disco furado, achando que ainda dá tempo de vencer o argumento. Não dá mais. O momento passou. A oportunidade de botar a carta na mesa evaporou, e agora o que sobra é só esse ruído estântico na cabeça. A verdade seca que dói um pouco é esta: o mundo não vai desabar se você parar de ser tão compreensivo com quem te trata mal. A civilidade é ótima para manter a engrenagem girando, mas quando ela vira desculpa para o autoaniquilamento, ela deixa de ser virtude e passa a ser covardia disfarçada de etiqueta. Então, talvez o exercício não seja virar um ogro ambulante que briga por qualquer bobagem na rua. Ninguém tem energia para isso. Mas é aceitar que um pouco de atrito faz parte de estar vivo. Que dizer não gostei disso, não fala comigo assim, ou simplesmente fechar a cara quando alguém ultrapassa o limite não é falta de educação, é autopreservação básica. Afinal, a vida é curta demais para a gente morrer de gastrite porque teve medo de desagradar quem não daria a mínima se você estivesse engasgado. Na próxima vez que um nó na garganta vier e o sorriso falso tentar subir automático, respira fundo. Deixa a boca fechar torta se for preciso. Deixa o outro ficar sem entender. O teu estômago agradece, o teu travesseiro também, e a raiva, em vez de virar veneno guardado, acha o caminho da rua. É isso. Dá uma espreguiçada, solta essa mandíbula e vai lá viver o resto do dia sem pedir desculpa por existir. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.